Queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como podemos ver a oração do profeta Daniel dentro da janela 10:40? Fique comigo até o final que você vai ter esse entendimento que nós estamos estudando esse trimestre sobre um assunto muito importante e relevante para nossas vidas, né? Nós estamos estudando esse tema nesse trimestre, até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Então, queridos, vamos começar essa porção, esse subsídio para a nossa escola bíblica, fazendo a leitura do livro do profeta Daniel, capítulo 10. Nós vamos perceber, queridos, dentro dessa passagem bíblica, que diz assim: capítulo 10, versículo 1 adiante, diz assim: no terceiro ano do rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Veja que a palavra era verdadeira e envolvia um grande conflito. Veja que aqui fala de um grande conflito. Continua. E ele entendeu essa palavra e tem entendido da visão. Versículo 2. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas, ou seja, 21 dias. Daniel esteve triste. E o que Daniel ele fez? Versículo 3. Manjar desejava, não comi, e nem carne nem vinho entraram na minha boca, e nem ungi com unguento até que se cumprisse 3 semanas. Queridos, Daniel aqui, ele está fazendo uma oração e jejum por um período de 21 dias. E diz a Bíblia Sagrada que no dia 24 do primeiro mês ele estava à borda do grande rio Idequel, ou seja, após 21 dias do seu jejum. E veja que apareceu ali, ele levantou os olhos e olhou e viu um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de Eufaz. Isso aqui é a mesma característica daquela vista por João em Apocalipse 1, do 12 ao 15 ali. É a mesma característica de Cristo. Aqui fala que ele tem uma visão acerca de Cristo Jesus. E veja que somente Daniel viu aquela visão. Os que estavam com ele não viram, né? Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram-se e esconderam. Ou seja, isso aqui foi mostrado apenas a Daniel, esta visão. E veja, queridos, que nós vamos perceber aqui que aparece alguém a Daniel, né? E ele ouve a palavra desse ser, ele recebe o quê? Ele recebe algo que vem dar força para ele, porque ele tinha perdido essas forças. E de repente, esse ser celestial aparece ele dizendo: então disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-se perante teu Deus, são ouvidas tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Ou seja, o mensageiro celestial que aparece com essa visão a Daniel, disse que desde o primeiro dia ele ouviu a sua oração e veio por causa das suas palavras. Mas por que a resposta ainda não havia chegado? Porque estava havendo uma grande batalha. Porque estava havendo um grande conflito espiritual no mundo espiritual. Queridos, eu e você precisamos entender que às vezes nós estamos orando, buscando ao Senhor, mas existe batalhas invisíveis aos nossos olhos que está no mundo espiritual. Deus já tinha ouvido a oração de Daniel, mas porque a resposta ainda não tinha chegado. E para isso, Daniel, ele deveria perseverar, ele deveria insistir. Se ele não tivesse esperado, chegado até os 21 dias, não perseverado, ele não teria a resposta.
Então cabe à igreja orarmos ao Senhor, buscarmos ao Senhor, queridos. Porque o inimigo, não vou dizer que ele tem acesso ao céu, mas no mundo espiritual existem batalhas e conflitos invisíveis que precisam ser vencidos através da oração e do jejum, da palavra do Senhor. Veja que desde o primeiro dia o Senhor já tinha ouvido. É o que nós lemos aqui. Desde o primeiro dia, não temos, Daniel. Eu ouvi desde o primeiro dia que você aplicasse a compreender, se humilhar ao Senhor. Só ouvir as suas palavras. Mas olha o versículo 13. Porém, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, quer dizer, Miguel não é somente um arcanjo, tem mais. Um dos nossos príncipes veio para ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Esse príncipe do reino da Pérsia, quem? Daniel era um judeu, e veja que o príncipe do rei da Pérsia, isso aqui é demônios mesmo. É um príncipe satânico que queria fazer oposição à oração de Daniel, a qual Satanás ele luta para que a nossa oração também não seja ouvida, queridos. Por isso que temos que buscar santificação, perseverança, confiança no Senhor. Há uma batalha no mundo espiritual, e se é batalha espiritual, precisamos usar não armas humanas, mas armas espirituais. Segundo Coríntios 10:4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas de Satanás. Segundo Zacarias 4:6, nem por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito. Segundo os Coríntios 4:4, ora, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Mateus 16:18, pois eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Paulo também disse, lá em Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, os potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Há uma batalha no mundo espiritual não vista pelos homens, no mundo espiritual que escraviza a pessoa nas drogas, prostituição, adultério, homicídio, o engano, a mentira, o roubo. Há uma luta para que essas pessoas não perseverem na presença de Deus. No mundo serão perseguidos. Como podemos ver a oração do profeta Daniel dentro da janela 10:40? Primeiro, já falamos aí em nossa lição, mas precisamos entender novamente o que é a janela 10:40. Não janela 2x40, porque seria ideia de questão de comprimento, né? Mas o que é o país janela 10x40? O que é janela 10:40? O certo é janela 10:40, né? Mas nós vamos entender aqui que janela 10:40, por que fala 10:40? Porque é 10 de latitude e 40 de longitude. Por 40 graus de longitude, que se você estudou geografia, ao norte da linha do Equador, né? Ao norte da África até o oeste da Ásia, ou seja, então pega ali do norte da África até o oeste da Ásia. É um espaço comparado a uma janela retangular, esse quadrado, que são conhecidos como janela 10x40. E nesse lugar, exatamente nesse lugar que foi feito o mapeamento, que na verdade não era esse nome. Por quê? Esse nome, janela 10:40, foi dado por quem? Primeiro vamos falar que o nome que era, na verdade, era Cinturão da Resistência. Não era janela 10:40. Cinturão da Resistência foi o nome dado por Samuel Zemer. Um missionário ali nas regiões da África, da Arábia ali,
que deu esse nome, cinturão da resistência dos povos não cansados. Por quê? Porque existe algo que prendia, um cinturão que impedia que as pessoas tivessem acesso a esse lugar. E janela 10/40, né, foi dado por um homem chamado missionário, né, em uma conferência em Lausanne, em Manila, em 1989, o missionário Louis Bush. Ele falou esse nome, que na verdade foi a sua esposa que deu essa ideia, porque ele estava querendo um nome para esse lugar. Ele fez um mapeamento desse lugar e queria colocar um nome para esse lugar. Não, vamos colocar janela, porque janela tem ideia de olhar além do horizonte, uma esperança, sempre surge uma esperança. Então entendeu que temos que olhar com mais amor para esse lugar, com esperança de Deus salvar esse lugar, porque nesse lugar é o lugar que tem mais habitantes da janela 10/40. Por quê? 4 bilhões de pessoas, onde vive quase 4 bilhões de pessoas, 2/3 da população mora nessa região. 71% do total muçulmanos, 98% da população hindu, 68% de todos os budistas vivem ali. São 67 países, onde existem 95% dos povos não evangelizados, então. E 82% das pessoas mais pobres do mundo, que na verdade são pobres dos pobres. Então, por quê? Porque nesse lugar as pessoas não têm acesso ao evangelho, à palavra do Senhor. Geralmente são países comunistas. A Coreia do Norte, que é um dos muitos que mais persegue também, que é um país comunista, além de tudo. E os outros são religiões antissemitas e anticristãs. Então, queridos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, o que temos que fazer então? Temos que orar, olhar por essa janela 10/40, olhar para esse país, porque, primeiro, ali tem muitas pessoas, muita gente para ser alcançada que nunca ouviu falar de Jesus. A Coca-Cola nesse lugar é mais conhecida do que Jesus. Por que Jesus não é conhecido? Porque não é falado. Por que não é falado? Porque não dá acesso, temos pouco acesso a esse lugar. Então, nós vamos vencer somente através do quê? Através de uma vida de oração. Nós temos 3 inimigos, que é a carne, o mundo e o diabo. E além de tudo, temos um desafio diante de nós, olhar para esse lugar. Por isso que tem ação missionária médica, né? Muitos se formando para ir a esse lugar, para alcançar suas vidas, porque em alguns lugares não se entra. Se você falar que é missionário, você não entra. Não adianta entrar com carteirinha de missionário, que você não entra. Então, precisa-se o quê? Estratégias. E uma das estratégias é a oração. Eu não posso estar lá, mas eu posso orar. E eu lendo um livro sobre a oração, nesse livro fala assim, falar aos homens em favor de Deus é algo grandioso. Mas falar a Deus em favor dos homens é algo mais grandioso ainda. Então nós vemos aqui em Daniel, aonde nós fizemos essa leitura sobre Daniel 10:13. Como vemos a oração de Daniel dentro da janela 10:40. Porém, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Aonde é a Pérsia? A Pérsia, queridos, é chamado atualmente o Irã. Esse nome foi colocado em 1935. Veja só que era a Pérsia. Então, até 1935 era a Pérsia. E atualmente a Pérsia, veja que é o Irã. Veja, queridos, que o Irã hoje está exatamente dentro de um desses países da janela 10/40, que é o 10 ali, 10 graus, né, de latitude e 40 de longitude, que pega ali da África até a região da África, que foi país que foi cristão, que hoje não é mais cristão. Paulo pregou nesse lugar, Cristo passando em algum desses lugares. Então veja, o príncipe do reino da Pérsia aqui, que eu disse que é um demônio, são príncipes, que é um demônio mesmo que luta,
Mas veja que Deus enviou outro, que é Miguel, para ajudar, para ser enviado ali, Daniel. Mas lá disse que após o príncipe do rei da Pérsia, viria também o da Grécia. É o que diz lá em Daniel. Olha só, capítulo 10. Veja que depois da Pérsia, aí viria a Grécia. É o que diz lá no versículo 20. Porque no versículo 18 veio a aparência de um homem que tocou outra vez, que não é o mesmo ser até o versículo 15. Não é o mesmo ser do versículo 15. A partir do 16 já é outro ser que aparece em Daniel. Não sabemos se é um anjo, né? Mas olha o versículo 20. Sabe por que eu vim a ti? Agora tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Então, saindo os persas, saindo, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas, 21, eu te declararei o que está escrito no livro da verdade, ou seja, na palavra. Nessa luta, ninguém há que me anime contra aquele, senão Miguel, o vosso príncipe. Então, para a batalha, para conflito espiritual, porque era conflito espiritual, Deus enviou um ser que é um anjo, Miguel, que é um ser espiritual, para batalhar contra ele, ou seja, mais forte do que ele. Nós temos alguém que é mais forte, mais poderoso que Satanás. Você pode glorificar ao Senhor? E veja que luta o príncipe do rei da Pérsia, depois vem a Grécia. Queridos, você já parou para analisar o benefício que o mundo grego trouxe para nós? Sabe por que a luta, esse conflito, queridos, que eu vou mostrar aqui? Para que a chegada da palavra não chegasse até nós. Por quê? Porque existe a Septuaginta, que é a tradução dos 72 tradutores traduziram do hebraico para o grego, queimeu o grego, para nós termos acesso à Bíblia, acesso à palavra. Quantos benefícios gregos trouxeram? A sabedoria. Veja que os romanos, através do empreendimento com as estradas, com as vias, as navegações, facilitou a chegada do Messias. O grego surgiu ali no povo helenista, né? No período intermediário. E o evangelho foi alcançado aos gregos. E veja que já lutava, Satanás já lutando, contra os gregos também lutando, para que a Grécia não chegue, que os gregos não viessem a sabedoria, no entendimento, a Bíblia Sagrada, que tudo foi preparado, que preparou o caminho para a vinda de Jesus, os gregos. A Escritura, a palavra, a salvação a nós temos alcançado, temos acesso à palavra. Você viu aí que vinha o príncipe, o rei da Pérsia, depois vinha a Grécia? As línguas, o idioma. Paulo diz, Romanos 1,16, encerrando aqui, não podemos ficar somente com a letra. Trouxe benefício, mas eu não posso confiar na sabedoria humana. Porque os gregos confiaram muito na sua sabedoria. Os gregos confiaram na sua sabedoria. Os romanos confiaram nos seus exércitos, nos seus cavalos de batalha. Confiaram nos seus exércitos. E nós confiamos no quê? No poder de Deus, na oração. Romanos 1,16, Paulo diz, não me envergonho do evangelho, pois é salvação daquele que crê. Primeiramente judeu e também grego. Vejam a salvação alcançada, o evangelho alcançado. Por isso que o príncipe do reino da Pérsia luta, depois vindo da Grécia também, para que o evangelho não seja chegado até ele e você. Então há uma batalha no mundo espiritual que precisa ser vencida como Daniel venceu. Quantas pessoas já não oram mais 5 minutos? Já não oram mais 10 minutos? Já não oram meia hora? 1 hora, como Jesus falou. Então, mais do que nunca, que nós temos que orar. Temos que orar, temos que nos consagrar, temos que nos santificar.
Porque a oração não muda Deus, ela muda quem ora. Repito, a oração não muda Deus, ela muda quem ora. A oração nos muda, nos dá força, nos sustenta, nos fortalece. Assim como Daniel orou, perseverou. Porque se ele não espera até os 21 dias, ele não teria a resposta. Então ora, crê, espera, que Deus pode salvar, que Deus pode libertar, que Deus pode fazer a obra na janela 10:40. Eu não posso ir lá, você não pode ir lá, mas podemos orarmos e confiarmos no Senhor. Então essa é a oração de Daniel, dentro também desse contexto da janela 10:40, porque são países opositores que também perseguem e afrontam o evangelho, mas ele perseverou e confiou no Senhor. Amém? Se esse vídeo foi bom, compartilhe com mais 1000 pessoas que hoje venham a ser inscritos nesse canal, compartilhe com os amigos, tira suas dúvidas, deixa o seu like, o seu comentário, em nome de Jesus. Se foi bênção para você, vai ser bênção também para outras pessoas. Amém? Que o Eterno continue te abençoando.